O Pedagogo, Clemente de Alexandria. Livro 2º. Capítulo 1. Das regras da alimentação. Mantendo então o objetivo que propus a atingir, de apresentar as regras para a conduta da vida, escolhi algumas passagens da Escritura que se referem à instrução dos cristãos, de qual maneira eles devem se comportar para viver conforme aquilo que professam. É preciso começar pelas coisas que observamos de mais perto, para conhecer melhor as regras para a nossa conduta, no que concerne ao nosso exterior e à economia do nosso corpo. Um homem que faça um discernimento justo entre o corpo e o espírito não terá dificuldade em compreender que as coisas exteriores não merecem seus cuidados e seu zelo, que seus esforços principais devem estar voltados para o cultivo da alma e para a conservação da pureza do seu corpo, pela submissão ao espírito. Que poderia fazer de melhor aquele que não se ressente da corrupção e da fraqueza da natureza humana se não aplicar-se totalmente àquele que pode conduzi-lo a Deus e elevá-lo ao conhecimento desse ser soberano? Vemos homens que vivem somente para comer, semelhantes às bestas, cujo único fim é apenas seus ventres. Nosso mestre ensina-nos que devemos comer para viver. Confira Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 18. E Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Não devemos ver a alimentação como um interesse, nem nos limitar a este prazer brutal. Ela é uma necessidade inevitável enquanto vivemos sobre a terra. Mas devemos lembrar que somos feitos para a imortalidade, de modo que é preciso diferenciar as carnes. Nossos alimentos devem ser simples, sem que sejam necessários muitos cuidados para prepará-los, que não tenham nada de refinado ou supérfluo, contendo somente o necessário e abstendo-se do que é requintado e saboroso. A vida se desenrola em 2 pontos, a santidade e as forças. Os alimentos comuns e fáceis de dirigir, que têm o corpo livre e desimpedido, são mais úteis, pois nutrem melhor. Conservam o homem sempre em um temperamento justo, fortificando-o sem dar-lhe uma força como a dos atletas, que esses já adquirem devido à dieta que segue. É preciso abster-se de certos alimentos cujas qualidades nutricionais causam 1000 incomodidades, que alteram o temperamento, causam náuseas, deturpam o sabor por meio de artifícios empregados para tornar as carnes mais delicadas e mais picantes. Eles creem que esse cuidado imoderado do qual se utilizam para procurar o prazer é apenas um desejo de nutrir-se, e não delícias mortíferas. Antífanes, que era um médico muito hábil, afirmava que a grande variedade de alimentos era a causa de todas as nossas enfermidades. Esta verdade desgosta aqueles que por glória vã ou por outros motivos não toleram a vida frugal e importam seus alimentos do além-mar. Eu vejo essa fraqueza como uma doença que me causa compaixão. No entanto, entendo que eles celebram suas delícias tolas. Nada escapa à sua avidez. Eles não poupam esforço nem dinheiro, importam lampreias do estreito da Sicília, enguias do meandro, cabritos de Milos, mariscos do Cabo Pelouro, ostras de Abidos, peixes de Skiathos, e sem esquecer os legumes de Lípara. Os voluptuosos inventam inúmeros guisados diferentes para temperar seus alimentos e para comer com mais prazer. Tudo aquilo que a terra, o mar e o ar contêm de animais mal pode satisfazer sua sensualidade e sua glutoneria. Sempre insaciáveis, eles passam sua vida a procurar com inquietude e por todos os lados por alimentos refinados. Parece que desejam inspirar a todos sua paixão pela boa comida. Passam toda a vida na cozinha devorando os bons alimentos. Passam toda a vida na cozinha devorando os alimentos, assim como o fogo consome a madeira. O pão, que é o alimento mais comum e mais fácil de encontrar, também é adulterado por eles, privando o trigo de seu elemento nutritivo e transformando-o em algo vergonhoso. Sua glutoneria delicada não tem limites, não tem mais limites. Eles a perseguem de todos os modos, excitando-a e despertando-a quando ela está fatigada com a ajuda de inúmeros tipos de guloseimas.
Podemos dizer de tais homens, parece-me, que eles são apenas suas bocas e maxilares. Abre aspas. Não desejes comer os manjares daquele onde se acha o pão da mentira. Fecha aspas. Confira Provérbios capítulo 23, versículo 3. Diz a Escritura: pois ele emprega muitos cuidados em alimentos que se transformarão em estrume em pouco tempo. Nós devemos ter cuidado e zelo somente pelo alimento celeste, negando ao ventre tudo que pode lisonjear a sensualidade. Confira Mateus capítulo 15, versículo 17, Marcos capítulo 7, versículo 9 e João capítulo 6, versículo 27. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, mas Deus destruirá tanto aqueles como estes. Declara São Paulo, dando a entender o horror que tem a glutoneria. Confira 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Alguns, por um abuso profano, dão o nome de ágape às refeições que são feitas somente para satisfazer a sensualidade e que levam à morte da alma. Os festins regados a gordura e falsidade são comparados às obras mais santas do Filho de Deus. Os que fazem isso enganam-se a si mesmos. Enganam-se a si mesmos, se pensam obter o efeito das promessas de Deus com refeições que o desonram. Podemos dar justamente os nomes de jantar, festim e banquete a essas reuniões que servem apenas ao prazer. Mas Deus não lhes deu o nome de ágape, que é um termo consagrado à caridade. Abre aspas. Quando fores convidado a algumas bodas, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada do que tu. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Fecha aspas. Quando fizerdes um festim, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Fecha aspas. Confira Lucas 14, versículos 8 a 10 e Lucas 14, versículo 13. Aqueles que amam a boa comida não pensam que Deus fornece aos homens todas as coisas das quais eles precisam para viver e se conservar, mas sim que os alimentos que ele lhes deu servem apenas para satisfazer a volúpia. Não é pela variedade de alimentos que o corpo se conserva e se fortifica, mas ao contrário. Observamos pela experiência que aqueles que comem apenas alimentos comuns são mais santos, mais fortes e mais robustos. Os valetes são mais ordinários que os mestres, e os camponeses o são mais do que os senhores. Eles têm até mesmo mais prudência e mais espírito, como no caso dos filósofos, que excedem os ricos em prudência, pois seus espíritos não estão sobrecarregados e embrutecidos pela comida e pelos prazeres. A ágape é realmente um alimento celeste, um banquete espiritual, pois a caridade, isto é, a ágape, tudo sustenta, tudo sofre, tudo espera e jamais deixa-se abater. Bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios capítulo 13, versículos 7 a 8 e Lucas capítulo 14, versículo 15. Seria deplorável ver a caridade, que é celeste em sua totalidade, decair até a terra e cair sobre guisados. Abre aspas. Se eu distribuir todos os meus bens em sustentos dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, e todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Diz a Escritura que tudo depende dessa virtude. Vós seríeis perfeitos ao amar a Deus e ao próximo. É no céu que participamos desse banquete celeste, onde gozamos de um repouso perfeito. As refeições que oferecemos na terra são dignos de uma benevolência unificadora e generosa. Abre aspas. Não sejas, pois, blasfemo em o nosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e gozo no Espírito Santo. Fecha aspas. Confira 1 Romanos, capítulo 14, versículos 16 e 17. Aquele que provar deste santo banquete pela caridade da Santa Igreja, possuirá o que Deus oferece de melhor, isto é, seu reino.
A caridade é uma virtude pura e digna de Deus. Nota: a caridade é um amor de Deus superior, mais desinteressado. Ela nos faz amar a Deus, não somente para possuí-lo um dia, mas por Ele mesmo, e mais que a nós, por causa de sua bondade infinita, mais amável em si que todos os benefícios que nos vêm dele. Esta virtude nos faz amar a Deus acima de tudo, como um amigo que nos amou primeiro. Ela ordena para ele os atos de todas as outras virtudes que ela vivifica e torna meritórias. Essa é a nossa grande força sobrenatural, a força do amor que supera, durante os séculos de perseguição, todos os obstáculos, mesmo em frágeis crianças como Santa Inês e Santa Lúcia. Garrigou-Lagrange, Les Trois G de la Vie Intérieure. Um dos seus principais ofícios é a comunicação. Sua caridade é o amor pela sabedoria e a observação de suas leis. As alegrias criativas dos banquetes terrestres fazem-nos acostumar às alegrias do céu. A ceia, portanto, não é a caridade, mas é preciso que ela dependa inteiramente dela. Abre aspas. Para que soubessem os teus filhos, a quem amaste, Senhor, que não são os frutos que a terra produz que sustentam os homens, mas que a vossa palavra é a que conserva aqueles que creem em vós. Fecha aspas. Confira a Sabedoria, capítulo 16, versículo 26. O justo não se alimenta somente de pão, mas deixemos que nossa mesa seja frugal e simples, a fim de que estejamos sempre despertos, sem misturas de alimentos variados. Tudo isso é supérfluo e está muito distante das máximas do nosso Mestre. Nada é mais capaz de manter a sociedade e a união entre os homens do que a caridade. Ela não se contenta com pouco, e essa sobriedade mantém o corpo em um temperamento equilibrado. Quando comemos além do necessário, a alma fica entorpecida e preguiçosa, e o corpo sujeito a inúmeras enfermidades. Esse grande esforço que fazem para inventar guisados refinados e essa excessiva delicadeza do comer dão um ar ridículo ao homem, fazendo-o parecer glutão e insaciável. Chamamos esse tipo de gente de moscas, aduladores, parasitas. Uns sacrificam sua razão pelo prazer, ao passo que outros prostituem sua amizade e até mesmo imolam a própria vida. Estes são serpentes que rastejam sobre seus ventres, bestas revestidas de homem, a imagem de seu pai, a grande besta. Aqueles que foram chamados de pródigos possuem um nome que lhes convém perfeitamente, pois, segundo a etimologia grega, essa denominação assinala o pouco cuidado que eles têm com a própria salvação. Sua principal ocupação limita-se aos apetrechos culinários e à preparação de guisados, para os quais eles inventam a cada dia um novo tipo. Gente de espírito baixo e rastejante, verdadeiros filhos da terra, que creem estar no mundo apenas para comer. O Espírito Santo, pela boca do profeta Isaías, declarou que esses homens são miseráveis, pois suas refeições excessivas ferem as regras da razão. Abre aspas. E eis que não se verá mais que prazer e alegria. Matam novilhos, degolam carneiros, comem carnes e bebem vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Fecha aspas. Confira Isaías capítulo 22, versículo 13. O mesmo profeta que considera um pecado esta vida desenfreada, acrescenta, abre aspas, não se vos perdoará por certo essa iniquidade até que morrais. Fecha aspas. Confira Isaías capítulo 22, versículo 14. O profeta não fala da morte visível, mas da morte eterna, castigo justo do pecado. É necessário mencionar aqui os animais imolados para os ídolos e dizer em quais circunstâncias temos obrigação de abster-nos deles. Essas carnes parecem-me infernais, e creio que os espíritos infernais bebem do sangue dessas vítimas. O apóstolo declara, eu não quero que vós tenhais sociedade com os demônios. Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. A dieta dos que perecem e dos que se salvam não deve ser a mesma. É preciso abster-se desses alimentos.
Não é que creiamos que eles tenham algum poder ou virtude malignos. Devemos nos abster deles pela nossa consciência, que deve ser pura e santa, e pelo ódio que devemos ter pelos demônios, aos quais esses alimentos são oferecidos. É preciso ainda considerar a fraqueza alheia, que poderia escandalizar-se com isso, e sua consciência, que é fraca, debilitar-se. Abre aspas. A comida não nos faz agradáveis a Deus. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso sim é que faz imundo o homem. Confira 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8 e Mateus capítulo 15, versículo 11. Portanto, o uso natural da comida é indiferente, abre aspas, porque nem comendo-a seremos mais ricos, nem seremos mais pobres não a comendo, fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Mas os que se encontram dignos da mesa do Senhor e de comer do alimento espiritual não devem compartilhar a mesa com os demônios. O apóstolo declara: porventura não temos nós direito de comer e beber? Acaso não temos nós poder para levar por toda parte uma mulher irmã? Fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4 e 5. Para tanto devemos domar nossa concupiscência e abster-nos dos prazeres ilícitos. Cuidai que esta liberdade, abre aspas, cuidai que esta liberdade que tendes não seja ocasião de tropeço aos fracos.